Apocalipse quer dizer o quê? Revelação, ou tirar o véu daquilo que está encoberto. Apocalipse não é guerras, mortes, destruição, fim do mundo, como alguns já até fizeram filmes. Na realidade, simplesmente são profecias que ainda vão ser reveladas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, a última. Nós estamos ainda no capítulo 3. Lembrando que o capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e leem, né, essas profecias e guardam e praticam elas. Então é importantíssimo, todas as igrejas de todas as épocas sempre está lembrando a igreja desta carta, né, deste livro, melhor dizer, o livro de Apocalipse, porque nós vamos ser abençoados então com momentos felizes. E qual é a felicidade para nós crentes, de frente com tão grande destruição que esse mundo vai passar? Qual é a nossa maior felicidade? Estar com Cristo. Não estaremos aqui, seremos arrebatados antes da grande tribulação. E lembrando que esse tempo da grande tribulação é um tempo em que Deus vai, né, tratar com Israel e com os ímpios que não foram salvos nesse período. Bom, nós vamos ouvir falar sobre igreja até o capítulo 3, por enquanto. Depois só volta a falar lá no final do livro. O capítulo 4 para frente, o capítulo 4, então acontece o arrebatamento de João em espírito até os céus. Esse céu é o primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro céu. Paulo falou bastante sobre esse céu. É o céu onde os nossos olhos não alcançam. O primeiro céu é essa atmosfera que a gente vê. O segundo, nós precisamos então de uma aparelhagem para enxergar que não vamos tão longe assim. E o terceiro céu, olhos humanos não viram, aliás, alguns viram, né? Vamos colocar assim, como Paulo que foi arrebatado, e João também foi arrebatado para esse terceiro céu. Mas nossos olhos não conseguem ver, é a morada de Deus. E João aqui no capítulo 4, ele é arrebatado, então ali simboliza então o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque não vemos mais dali para frente igreja. Dali para frente, principalmente no 5 e 6, vai começar a tratar sobre a grande tribulação. Então, o capítulo 3 encerra, tá bom? Falando sobre igrejas. Quais foram das 7 igrejas as melhores igrejas aos olhos de Jesus Cristo? Filadélfia e Esmirna, tá? Esmirna, igreja perseguida, sofrida, que a mirra representa ela. Mirra era um produto que saía de uma árvore, uma ceifa, que ao contato do ar ela petrificava, era tirado aquela ceifa petrificada e moída, espremida, para virar então a mirra, que era muito caro. E ali então Jesus mostra que o coração da igreja muitas vezes tem que ser espremido, moído, para mostrar a verdadeira essência do que ela é feita, amém? E também Filadélfia foi uma igreja perfeita, por quê? Qual era a melhor qualidade daquela igreja? Missão. Igreja missionária. Do ano de 1750 para 1900 houve uma explosão do evangelho. Deus levantou grandes homens de Deus e mulheres também, como Susana Wesley e outras, que elas não eram destaque na história, mas elas eram também mulheres tementes a Deus, que escreveram muitos livros, tá bom? Lógico, sempre meditando na palavra de Deus. E nós almejamos ser então Filadélfia, a igreja perfeita. Mas, na realidade, qual é a igreja que opera nos dias de hoje? Laodiceia. Laodiceia é a igreja que opera nos dias de hoje. Então, a igreja apóstata, tá bom? A igreja apóstata. O que quer dizer apóstata? Abandonar
a fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Entenda esse fato. Se nós falarmos de fé, muitas igrejas estão vivendo uma fé, mas não é muitas vezes a fé verdadeira. A fé que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Por isso que a igreja de hoje, ela está sendo a igreja apóstata, porque está deixando Cristo de fora. Estão pregando sobre como ficar rico, como ser curado, como ter um bom relacionamento matrimonial, marital, mas não estão pregando Jesus Cristo como Senhor e Salvador hoje em dia. Irmãos, podem notar que são poucas as almas que estão se convertendo hoje em dia. Poucas almas. Nesta época, até alguns anos atrás, havia muitas pessoas aceitando a Cristo. Incrível a diferença de 1995 na Nova Vida, nossa igreja mãe, vamos dizer assim, do que a nossa igreja hoje. Na minha época, tinha muitas almas se convertendo ainda. Quando o pastor fazia um apelo pela palavra de Deus, para que a pessoa cedesse o coração para Deus, naquela época enchia o altar do Senhor, de pessoas querendo consagrar as suas vidas. Hoje, poucos querem sair dos seus bancos. E sabe qual é uma das más virtudes dessa igreja? Orgulho. Orgulho. Orgulho de se expor, mas é uma igreja apóstata que está deixando Cristo de fora. Então vamos lá para a leitura bíblica, tá bom? Vamos para a leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, vamos estar lendo do versículo 14 até o versículo 22. 14 até o versículo 22. Não precisa ir para lá, para não sair daí, tá bom, Luciano? E nós vamos ler na nossa Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem foi o princípio da criação de Deus? Jesus Cristo, o próprio Deus. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não é? A trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas os três é um só. Então, aqui o versículo 14 diz, né? Aquele que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Alfa e o Ômega, o único. Versículo 15: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Lembre-se sempre que Deus conhece as nossas obras. Que obras, irmãos? As obras boas e más também. Os olhos do Senhor, Ele descansa sobre todos, tanto os bons como os maus. Mas 1 Coríntios 5,10 fala de um outro evento, fala do tribunal de Cristo, onde nós vamos apresentar as nossas obras diante de Cristo. Obras não salvam, mas se você tem fé, me mostre a sua fé através das suas obras. Nós podemos ver isso acontecendo na vida dos nossos jovens essa semana. Eles têm buscado viver essa fé, servindo, fazendo, acontecendo. A nossa fé maior é em quem? Cristo. Falar de Cristo, mostrar Cristo. Então, olha, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Lembrando que Jesus Cristo, Ele sempre ensina algo, puxando, uma verdade daquele local, daquela pessoa, daquela cidade. Ele usa de ilustrações. Nem frio, nem quente, porque essa cidade ela ficava a 64 quilômetros de Filadélfia. Lembra que as igrejas na Ásia Menor formava quase como um cabo de guarda-chuva. Então uma era próxima da outra. Quando você for para a Turquia e quiser me levar junto com você, nós podemos visitar então essas 7 igrejas que existem ainda, as ruínas dela. Então, essa igreja ficava a 64 quilômetros de Filadélfia, mas do lado dela tinha uma outra cidade que era uma cidade com águas quentes, e também Colossos ficava do lado, que era uma cidade com
fontes de águas geladas. E elas estavam no alto. Quando elas desciam suas colinas, elas se encontravam e se tornavam águas mornas. E essa cidade de Laodiceia, né, o encanamento delas, que era vindo lá de cima, que existe ainda, a arqueologia, nós vamos ver depois, descia sobre elas e quando chegava na cidade, chegava uma água morna. Então Jesus Cristo usa dessa ilustração, dessa verdade que a cidade vivia, para falar, olha, vocês não são nem quentes e nem frios, são mornos. E quando você toma água morna, o que causa no teu estômago? Você quer o quê? Vomitar, colocar para fora. Por isso que Jesus Cristo, ele estava dizendo ali, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente. O crente não pode ficar em cima do muro, o crente não pode ficar escondido na moita, ou ele é, ou ele não é, não tem como ele ficar, pastor, eu não sei sobre isso, eu acho que a gente tem que aceitar, não é sempre assim, cuidado, né? Cuidado com o relativismo. Tudo é relativo, pastor. Os homossexuais, eles podem ter a vida deles? Pode, mas perante Deus pode viver assim? Não. A gente não pode julgar ninguém. Cuidado com o relativismo. Quem julga é Deus, de fato. Mas ou você é um crente fiel, ou você não é. Não tem como viver meio termo. Concorda? Não tem como viver meio termo. Versículo 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e sou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos ver então um pouco sobre isso, né, aqui na mídia. Pode ir passando para mim, pode ir, até chegar lá, são as 7 igrejas, formando ali, né, pode ir até a Laodiceia, quadro comparativo, pode ir passando, porque a letra é muito pequena, falando sobre cada igreja, comparando uma com a outra, então ali, né, as promessas, pode chegar. Éfeso, a promessa era a árvore da vida. Lembra que essa árvore da vida, aonde ela iniciou? No paraíso. Então mostra que também ela está nos céus, tá bom? Essa árvore da vida, ela nunca morre. Ela então tipifica a vida eterna, tá bom? Pode continuar. Próximo, a coroa da vida para Esmirna, que era uma igreja perseguida, sofrida, não é? Todos aqueles que sofrem perseguição receberão essa coroa. Eu já preguei sobre as coroas, no futuro vou voltar a pregar outra vez, que são na realidade galardões, tá bom? Pode continuar. Ali Pérgamo, né, o maná escondido e a pedrinha com um novo nome. Lembrando que essa pedrinha era o ingresso para as festas naquela época, ou para, né, um evento muito grande. Mas ali é uma pedrinha com um novo nome. Nós podemos notar que no decorrer da história, Deus mudou o nome de alguns homens, não era? Abrão passou a ser o quê? Abraão, o pai de uma grande multidão de nações. Jacó passou a ser
Israel. Muitos apelidavam Paulo de Saulo, acreditavam que o nome dele era Saulo, né? Da cidade de Tarso, mas de Saulo passou para Paulo, tá ok? E aí acontece, quem sabe receberemos novos nomes. Às vezes você não está contente com o teu nome, não é? E Deus vai dar então um novo nome ali. Vamos continuar? Tiatira, a estrela da manhã e o governo das nações. Então diz que ela vai governar junto com Cristo. Na realidade, ela está simbolizando todos os crentes, porque todos os crentes vão governar junto com Cristo no milênio. Pode continuar? Fiéis serão honrados e vestidos de brancos. Sardes, lembrando que o branco representa a nova natureza, purificação. Lembra que eu falei que as vestes desse espírito é o nosso corpo carnal. E a gente entende que se tirar os nossos ossos, que são o cabide dessa carne, cai. Só que essa vestimenta, ela é perecível, ela vai estragar. Nós receberemos um novo corpo, uma nova vestimenta pura, sem defeito, que não vai acabar. Pode continuar? Filadélfia, a presença da Nova Jerusalém e um novo nome ali, né, mostrando que é uma igreja fiel, verdadeira, tá bom? Pode continuar? E Laodiceia, que aqueles que permanecem, né, fiéis, que são os verdadeiros cristãos, que não perdem a salvação, ainda assim, porque não se perde, sentará no trono com Cristo, tá bom? Na realidade, eu creio que sempre uma promessa para cada igreja tipifica para todas as igrejas, porque são para quem? Para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, não é somente uma premiação, não é? São várias, pode contar aí só aqui 7, para cada igreja, todos vão receber aqueles então que fizeram a diferença, receber galardões, não a vida eterna, porque já são salvos para sempre, tá bom? Continuando então, pode passar? Vamos então para a cidade de Laodiceia, pode ir? Pode, mais uma vez. A igreja o quê? Insensata, ou apóstata, tá bom? Pode continuar. Então vamos ver alguns restos dessa cidade, arqueologia. Deixa eu olhar aqui, que eu estou enxergando aqui. Laodiceia, as ruínas, o ginásio para cá, ruas pavimentadas da época e o estádio, né, que era uma cidade muito, muito rica, Laodiceia. Por isso que ela também tipifica a última igreja, a igreja dos dias de hoje, a igreja rica, que não necessita de Cristo, que não tem necessidade de buscar Deus no seu dia a dia. Pode continuar. Então, a responsabilidade direcionada para quem? Para os pastores. Olha a carga de um pastor. A responsabilidade, em primeiro lugar, cai para os líderes da igreja local. Pode continuar. Então, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Anjo quer dizer mensageiros, pode continuar. Anjos, então, quer dizer mensageiros, né? Os pastores daquela igreja local. A apresentação de Jesus, essas coisas diz o amém. Ele é a testemunha, né? Fiel e verdadeira. Ele é o fiel para uma igreja infiel. Amém quer dizer o que, irmãos? Assim seja. Assim seja o quê? Que vai acontecer, assim seja, vai acontecer isso. Então, o único que pode falar isso com certeza é quem? Deus, porque Ele é fiel. O que Ele diz vai acontecer. Pode continuar aqui? Olha, o princípio da criação de Deus, Ele é o iniciador, originador de tudo o que existe. Aprovação. Veja a atitude de orgulho da igreja. Tenho tudo e não me falta nada, no versículo 7. E não me falta nada. Irmãos, incrível, porque como as coisas mudaram hoje em dia. Quando eu era criança, acredite, até os meus
13 anos de idade, eu não sabia o que era biscoito recheado. Eu não sabia o que era um danoninho. Acredite, quando eu era criança, o meu colega de classe, ele tinha dinheiro e ele tinha uma borracha no formato de um biscoito de chocolate. Eu senti o cheiro, eu peguei e dei uma mordida. O Chaves, né? Era outra vida. Éramos em 7 na minha casa. Muitas coisas mudaram hoje em dia. Só que com isso veio a soberba. Tem muitos que não estão buscando a Deus, irmãos. As igrejas estão diminuindo a frequência de novos visitantes. Só quando acontece uma doença, uma desgraça na família, que estão buscando a Deus. Mas ainda, mesmo que a gente diz ser pobre, nós estamos ricos perante do que era ano passado. Temos muito mais hoje em dia. A própria tecnologia ofereceu para a população que não tem dinheiro, médicos. Não é com frequência que você consegue uma vaga, mas melhorou muitas coisas. A minha vó, ela morreu com 23 anos de idade. Ela descia no rio para lavar roupa, ela caiu, furou o joelho. E aquilo inchou, criou água no joelho. E ela, tendo que lavar a roupa no rio, retornou, caiu e estourou aquilo. E ela foi sangrando aos poucos. E naquela época, quem sabe quem era o médico no ambiente rural? Era aqueles que cuidavam dos animais. Qual é a profissão mesmo? Veterinário. E ela morreu aos poucos. Porque quem morava longe de uma cidade que tinha, né, era difícil. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, mas vem com isso o orgulho. Pode continuar. Perigo, então, 18, 17. Acusação. Nem és frio, nem quente. Pode continuar. Vale do Rio Rico. Hierápolis era uma cidade, então, com termas, né? Águas quentes. Ali, pode voltar um pouquinho. Volta antes. Lá, ó, em cima. Então, descia a água quente lá. Só que Colossos aqui era água fria. E se encontravam essa água, tá bom? E aí, então, virava água morna. Mas a maioria da água vinha água quente de Hierápolis, tá bom? Vamos continuar? Por isso que Jesus Cristo usa dessa ilustração, dessa verdade. Olha lá, os restos que existem, então, como eles traziam a água para chegar na cidade. Só que essa água, ela passava por aquela cidade que tinha águas termas, né? Águas quentes. E ao encontrar, então, com a água fria, se tornava uma água morna. Pode continuar. A acusação. Nem és frio, nem quente. Nem és frio. Nada produzia. Irmãos, as igrejas não estão produzindo mais o verdadeiro evangelho. Não estão mais proclamando o verdadeiro evangelho. Irmãos, até agora, nossa igreja não saiu para evangelizar. Não saímos. O evangelismo não cabe só apenas aos missionários, a todos nós. Antes de eu chegar, o pastor Sean, ele deu um estudo de discipulado, para cada um aprender a discipular um próximo. Se cada um de nós convidássemos um vizinho, um amigo, alguém que você é mais chegado lá fora, que não tem Cristo, e você evangelizasse essa pessoa, você estava ganhando essa pessoa para Cristo. Mas abra os olhos. Jesus Cristo fala de compre de mim colírios, porque eram cegos espiritualmente. E a nossa igreja de hoje está ficando cega espiritualmente. Não consegue enxergar. Com essa falsa doutrina, né, de que não preciso pregar a Cristo porque já existe. Que a graça é irresistível, como alguns ensinam. Estão deixando de pregar a verdade. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Pode passar?
a ponto então de vomitar-te da minha boca. Causava aborrecimento, náusea. Sabe quando você passa mal? A igreja de hoje está aborrecendo Cristo, irmãos. Está aborrecendo Cristo. Pode continuar. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu, situação deplorável. Acha que se veste bem, acha que consegue ver as coisas melhores do que o passado. Conseguimos. Acha que é rico, e olha a resposta de Jesus Cristo: é pobres, é nu, né? Diz ali, miserável. Pode continuar a correção? 5, que compres de mim, né? Ouro refinado, vestiduras brancas e colírio para os olhos. Ouro refinado. O nosso ouro tem impureza, irmãos. Aquilo que a gente acha de valor é impuro. Um dia todos nós passaremos pelo fogo, né? Pelo tribunal de Cristo. Ali não tem como tentar passar. E ali fala, vestimentas brancas. Aquela cidade, ela era muito rica. Ela também tinha uma grande empresa de roupa. Lídia, provavelmente, ela era uma cliente dessa cidade. Ela produzia muitos tecidos, e também era uma cidade rica que produzia ouro. Mas também uma outra curiosidade, que lá tinha uma faculdade, né, para os olhos, oftalmologista. Então, Jesus usa isso para, olha, vocês se engrandecem com isso, acham que estão bem, porque era um diferencial naquela época, melhor do que outras cidades. Muitas cidades desciam lá para tratar dos olhos. Você não enxerga direito. Compre de mim o colírio. E qual o melhor colírio para os nossos olhos, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso melhor colírio para os nossos olhos. Tudo que você vê aqui vai fazer a diferença na tua vida. Vai fazer a diferença na tua vida. Pode continuar? A recompensa. Eis que bato a porta. Esse é um versículo que nós usamos para evangelizar alguém. No contexto, está certo ou errado? Oi? No contexto aqui, está certo para evangelizar? Lembra, um texto fora de contexto é um pretexto. Também a gente tem que cuidar para não falar que também é algo bom. Nesse contexto não é para evangelismo. Por quê? Porque ele está escrevendo para quem? Para uma igreja, não para descrente. Igreja são todos aqueles que já são salvos, que o Espírito Santo habita nele. Aqui ele está dizendo, porque é uma igreja que está deixando Cristo de fora. Laodiceia é a última igreja, é a igreja que está querendo viver o mundo, querendo viver as riquezas, querendo viver os desejos da própria carne, e deixa Cristo de fora. Então, dentro do contexto aqui, Cristo, ele está à porta dos nossos corações novamente. Só que Cristo, ele é um cavalheiro, ele não estoura a porta, ele bate. Ele bate. Aqui é um verdadeiro convite novamente para avivarmos, porque nós teremos vida como igreja se a gente deixar Cristo entrar, se deixar Cristo trabalhar em nossas vidas, não é? Nós falamos, Senhor, limpa o meu coração, purifica o meu coração, faz parte da minha vida. Mas, irmãos, estamos vivendo muitas vezes como os israelitas, quando Deus diz, o próprio Jesus Cristo disse isso também, me louva com os lábios, mas com o coração sujo. Com o coração sujo. Então aqui nada mais é que Jesus Cristo está dizendo, deixa eu fazer parte da tua vida. E a gente não deixa Jesus Cristo fazer parte da nossa vida. Há uma peça que, né, nós usamos alguns jovens que tinham os descrentes e um aceitou a Cristo. Então esses jovens, eles chegavam
Esse jovem que aceitou a Cristo, ele chega na plataforma, ele ora e fala: Senhor, fica comigo o dia todo. Só que ele está lá sozinho, ele liga a televisão, ele vê que vai passar pornografia, ele fica assim, preocupado, ele não vê ninguém, mas ele lembra que Cristo está com ele. Aí ele desliga a TV, mas ele queria ver. Ele vai lá, ele pega umas revistas, ele vê que é coisas impróprias, ele olha, aí ele joga a revista porque ele sabe que... Mas aquilo a carne dele vai lutando contra ele. De repente, chega um carro, chama ele, todo mundo está com cerveja na mão, uísque, e fala: vem, vamos. Aí ele pega, ele olha, aí ele para, aí ele vem aqui no fundo, pega, martela uma mão, martela a outra, martela os pés, e olha, e fala: perdão, e sai. Só que quando ele sai, ele depara com a igreja, e ele fala: por que vocês estão me olhando? Vocês também fazem o mesmo? Ou seja, quando eu quero viver a minha vida, daí eu prego Cristo, porque é melhor ele ficar lá pregado, não ressuscitado, não fazer parte da minha vida. E ele sai. Aí aquele jovem sai pela igreja e vai se divertir no mundo. Muitas vezes não é diferente, irmãos, estamos deixando Cristo de fora. Quando nós queremos que Cristo apareça, mas quando nós não queremos deixar Ele de fora. Olha, agora vamos falar um pouco de cada versículo. Capítulo 12, o que vencer? As promessas eternas mencionadas aqui são oferecidas àqueles que têm fé em Cristo, aqueles que são salvos em Cristo, tá bom? Versículo 14, a igreja que está em Laodiceia. Essa igreja era localizada, então, cerca de 60 quilômetros de Filadélfia, em uma cidade rica, repleta de cultura e conhecimentos gregos. Então, eles estavam banhados com a cultura mundana, tá bom? Banhados com a cultura mundana. A tradição cristã indica a relação primitiva entre Laodiceia e a igreja em Colossos. O apóstolo Paulo escreveu uma carta que aparentemente foi permitida à igreja de Laodiceia. Vamos lá, Colossos capítulo 4, mantenha aqui, Colossos capítulo 4. Colossenses, desculpa, obrigado. Colossos está longe agora. Vamos então para a carta de Colossenses. Deixa eu chegar lá. Colossenses capítulo 4, versículo 16. E quanto a essa epístola tiver sido lida entre vós, fazeis que também seja na igreja dos o quê? Laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Por que a preocupação de Paulo para escrever tanto para os colossenses como para os de Laodiceia? É importante entender, olha, a cidade de Colosso se situava na Ásia Menor central. Epáfras e Timóteo estabeleceram a igreja lá nas cidades vizinhas de Laodiceia e de Hierápolis. Então, por causa da situação dessas cidades mundanas, Paulo escreve não somente para os colossenses, mas também para Laodiceia, porque eles estavam vivendo a mesma coisa. Olha o que Colossos estava vivendo. Paulo escreveu essa epístola para refutar os erros do gnosticismo e do cristianismo judaizado. Lidando com os judaizantes, Paulo fala contra forçar cristãos a viverem sobre a lei cerimonial do Antigo Testamento e a tradição judaica, que nos traz honra a Deus, mas meramente satisfaz a carne. Deixa eu explicar então. Paulo estava dizendo, olha, não vivam a doutrina dos judaizantes, que era uma seita judaica que estava dizendo que não precisava aceitar Cristo, mas se você aceitasse a Cristo, você tinha que circuncidar
que era um pedido feito lá no Antigo Testamento por Deus, para mostrar que aquele povo era um povo separado do restante do mundo. A questão de pureza, purificação. E também o quinoticismo da época estavam ensinando nas igrejas locais que não só Jesus Cristo era intercessor nosso, que os anjos também intercediam. Então eles estavam tendo aquela, crença que vou pedir para os anjos de Deus que eles vão nos atender. Distorcer versículos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. É uma verdade, é bíblico. Mas o anjo do Senhor, nesse sentido, era Cristo no Antigo Testamento. Sabemos que os anjos do Senhor também nos protegem, mas eles não são intercessores. Tanto Laodiceia como a cidade de Colossos estavam vivendo isso. Já Laodiceia, por ser muito rica, orgulhosa, então piorou a situação. Só para entendermos um pouco. Então, olha, a designação da igreja como morna é tirada do contraste das fontes termais da vizinha Hierápolis, com as águas puras e frias de Colossos. Não há palavras de elogio para os mornos laodicenses. As igrejas laodicenses de hoje têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Em algumas igrejas, a Bíblia raramente é ensinada e pecadores raramente se convertem a Cristo. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Então, olha, as igrejas laodicenses de hoje têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 5. Aqui nos mostra como serão os últimos dias. E nós estamos vivendo em que dias? Os últimos dias. Olha só o versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desse se afaste. Irmãos, hoje as igrejas não estão pregando verdadeiramente Cristo. Ter a Bíblia na igreja não quer dizer que é uma igreja correta. Até mesmo pregar a Bíblia, não de uma forma certa, quer dizer que eles estão sendo bíblicos. Hoje, nos últimos dias, temos homens amantes de si mesmo. Temos hoje em dia pessoas que querem satisfazer os deleites dele, mas não de Deus. Como? Hoje eu não vou para a igreja, porque vai passar o meu jogo na TV, o meu time vai jogar. Hoje eu não vou na igreja, porque eu vou para a praia. Irmãos, nada de errado de você ter o seu tempo de passeio, mas não troque o ouro pelo bronze, não troque o que é eterno por algo que é passageiro. Não. Deleites. Hoje em dia, você pregar a Cristo e dizer que nós somos crentes que de domingo estamos na igreja, eles vão falar, você é louco. Eu trabalho a semana inteira, o único dia da semana, eu vou para a igreja, ficar ouvindo uma pessoa falar, cantar, música morta, eu não vou. Irmãos, essa igreja realmente é a igreja dos dias de hoje. Laodiceia. Estão deixando Cristo de fora. Vamos voltar para lá.
Olha, versículo 16: vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja morna declara ser cristã, mas nega outro evangelho, baseado muitas vezes em obras. Dessa maneira, representa mal diante dos homens a pessoa de Cristo e a salvação que ele trouxe ao homem. Então, é uma igreja morna, declara ser cristã, mas prega um outro evangelho. Quantas denominações tem hoje em dia que leva o título de cristã, mas pregam a Cristo? O que é pregar a Cristo, irmãos? O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15? Que Cristo morreu, que Cristo foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Este é o evangelho segundo as Escrituras, Paulo diz ali. E que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa fé e seria vã nossa pregação. Ele diz: as igrejas estão pregando isso hoje em dia? Não, não estão. Nada de errado pregar sobre família, pregar sobre comportamento, as práticas cristãs. O livro de Tito fala muito sobre isso, como a igreja deve se comportar, como os senhores, as senhoras, as jovens casadas, os jovens, as crianças devem se comportar, o escravo, o trabalhador, como ele deve se comportar. Não há nada de errado, mas quando a igreja não prega Cristo sendo o Salvador, Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos e que todo aquele que nele crê jamais, nunca morrerá, ele está pregando um outro evangelho, porque o evangelho é Cristo. Nós podemos ver Cristo do início ao fim, alfa e ômega, desde Apocalipse, de Gênesis até Apocalipse. Se pudéssemos espremer a Bíblia, ela ia sangrar o sangue de Cristo. E não pregam isso, não pregam, não estão pregando. 17 e 18, de nada tenho falta. Diferente de Filadélfia, que reconhecia que tinha pouca força. Lembra que pregamos semana passada? Filadélfia dependia de Deus. Por isso que ela fazia: Senhor, nos dê força para sair, para evangelizar. Me dê força, pregue por nós. E precisava então depender do poder do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia tinha orgulho das suas riquezas, considerando o sucesso material como sendo a aprovação de Deus. O que estão pregando, irmãos, hoje em dia? Qual é o foco principal da mensagem da prosperidade? Se você não tem, é porque você não está sendo fiel a Deus, ou você não tem fé. Se você não tem o carro do ano, se você não tem a casa, se você não tem uma vida boa, é porque está lhe faltando a fé, você está sendo um apóstata. Eu já ouvi isso nas pregações deles. Você não tem fé. Você tem que exigir de Deus, porque Ele deu para Abraão, Ele deu para Jacó, Ele deu para José, Ele fez de José um governador. Então você não tem fé. Estão pregando isso. Para mostrar que tem Cristo, tem que ter riqueza. É assim, irmãos? Não é. Oi? Não. Sim. 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 Não tem como. Lembrando que João capítulo 1, versículo 11 diz: e ele veio para os seus, e os seus não o receberam.
Os judeus, porque eles esperavam um rei, um salvador, que os livrasse das mãos romanas, do sofrimento, e que viesse com a glória do poder do mundo, a riqueza, porque eles olhavam para a riqueza de Salomão, de Davi, e eles esperavam ter uma vida igual eles tinham antes no passado. Sim. Sim, não tem como, não tem como. Olha, 17 e 18, de nada tenho falta, diferente de Filadélfia, que reconhecia que tinha pouca força e precisava depender do poder do Espírito de Deus, a igreja de Laodiceia tinha orgulho em suas riquezas, considerando o sucesso material como sendo a aprovação de Deus. Consequentemente, não percebeu que sem a verdade da palavra de Deus era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. 3:20, embora muitos tenham sido encorajados por esses versículos a aceitar a Cristo ressurreto como Salvador, ele, a rigor, não constitui uma mensagem evangelística, como eu expliquei, eis que estou à porta e bato, né? Visto que a igreja de Laodiceia é o recipiente dessa mensagem, ou seja, ela estava recebendo a mensagem de eis que estou à porta e bato, né? Parece ser um chamado aos cristãos frios e indiferentes às coisas espirituais, a se arrependerem e abrirem as portas do coração ao Cristo ressurreto. É um lindo retrato do convite de Cristo à sua igreja noiva para vir também às ceias bodas do Cordeiro. Então, Deus sempre está às portas do coração. E o hino que cantamos é: Senhor, aviva-nos, nos traga vida, Senhor, que desça fogo, né, do Espírito Santo e nos toque no altar, nos purifique, nos dê vida espiritual nos dias de hoje. 3:22, embora a igreja ou igrejas tenham sido usadas 19 vezes até esse ponto do livro, essas palavras não são mencionadas novamente até o capítulo 22, versículo 16, muito depois da tribulação. A ausência de qualquer menção da igreja reforça o fato de que ela será arrebatada antes que aconteça a grande tribulação. Então aqui encerra, por enquanto, né, de Jesus falando para igrejas, porque no 4 nós podemos ver um quadro do arrebatamento com João sendo arrebatado, e vamos só ouvir outra vez sobre o arrebatamento, ou melhor, sobre a igreja no capítulo 22. Pode continuar lá sobre a recompensa para a gente poder então chegar no final. Entrarei, cearei com ele e ele comigo, dar-te-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Pode continuar. Então, essa é a igreja insensata, ou a igreja apóstata, que está deixando a fé de lado. Há uma grande discussão, irmãos, que já ouvimos, se perde ou não perde a salvação, não é? Quando nós ouvimos, né, o que Jesus vai entregar como premiação para essas igrejas, às vezes nós ouvimos aqui, aquele que, né, for fiel, aquele que não for fiel passará por tal coisa. Lembre-se, o verdadeiro crente, ele é fiel, mesmo que a gente não seja. Como isso? O verdadeiro crente, quando ele peca, ele sente o peso do Espírito Santo. Ele agora entende que ele errou.
ele vai e pede perdão a Deus. E 1 João capítulo 1, 9 diz, né, que Ele é fiel, não apenas em nos perdoar, mas também nos purificar de toda impureza. E ainda assim, nos tornamos fiéis. Porque o sangue de Cristo, como nós vimos semana passada, Romanos capítulo 5, nos tornou justos diante de Deus. Então, essas cartas são para os crentes. Apesar de sermos salvos, ainda erramos, porque estamos nesse corpo. Agora, como última igreja, vamos viver Laodiceia? Vamos deixar Cristo de fora da nossa vida? Sabe, Cristo muitas vezes está nos convidando, às vezes por coisas simples na igreja local. Quando nós pedimos ajuda, clamamos por ajuda, eu não posso, não dá, não vou. E aonde essa pessoa fica? Aonde ela está nesse momento? Como que vai dizer que não está deixando Cristo de fora? Não é? Muitos deixam Cristo de fora. E é incrível, irmãos, como muitas vezes pastores estão pregando, mas as pessoas não estão dando importância pelo que está sendo pregado. Ouve aqui e amanhã já vive o que está escrito nessas palavras. Amando mais o mundo, deixando Cristo de fora, não vivendo Cristo. Perguntas ou colocação? Alguém? Aí o microfone vai chegar até você. Alguém tem alguma pergunta? Qual é a parábola que ilustra a igreja de Laodiceia? Deixa eu pegar para você aqui. Aqui, olha, a parábola da pérola. E a igreja de Filadélfia mostra a igreja ideal. Aquela pérola sendo o corpo ideal de Cristo. A parábola da rede, então, é de Laodiceia, que reflete o juízo vindouro de Deus. Tudo essas parábolas está em Mateus capítulo 13. Então, cada parábola ali, né, está paralelo com cada igreja aqui. E tipifica uma época, um período também. A parábola da rede dos peixes, quando você lê lá em Mateus 13, quando você pesca com a rede e puxa, vem vários tipos de peixes. Principalmente para os judeus, irmãos. Eles podiam comer de qualquer peixe? Não. Os peixes de pele, Deus ordenou para os judeus separar, que não eram para comer. E também, na rede, vem aquilo que não serve, que não é considerado para comer. E tem outros animais, né, marítimos, que não é para consumo. Então, o que os pescadores faziam? Eles puxavam e eles separavam o que era comestível e que não era para comer. Ali, Jesus Cristo está dizendo que no último dia haverá a separação dos que são crentes e os que não são. E isso já está sendo mostrado com a Laodiceia, irmãos. O verdadeiro crente vai permanecer, como os remanescentes. Igrejas não vão ficar tão lotadas. As que estão lotadas, eu fico com dúvida. Mas ainda assim, a parábola da rede está se referindo no final do milênio. Lá no tribunal, no grande trono branco, quando todos os ímpios de todas as épocas vão ser colocados de um lado e os salvos vão ficar do outro. E abrirá os livros e o livro da vida. Então, o nome deles não vão estar constando lá, eles vão ser lançados no lago de fogo. Tá bom? Mas tipifica a Laodiceia. Já está acontecendo essa separação. Por quê? Qual é o final da igreja em Laodiceia? Nós, como igreja, nós vamos ser arrebatados. Agora, aqueles que pensam ser crente e não são, vão ficar. Também tipifica o joio e o trigo.
não é? O trigo vai ser arrebatado, o joio vai ficar. Alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos trabalhar? Vamos ser Filadélfia ou Laodiceia? Filadélfia. Temos que amar missões? Missões são feitas com os pés dos que vão, dos joelhos dos que oram e do bolso dos que contribuem. Não acontece missões, irmãos, somente indo e pregando, porque somos seres humanos e precisamos de ajuda. Os missionários estão no campo, precisam de ajuda. Como comer, beber, se vestir, comprar Bíblia, comprar material, sendo que nós não estamos fazendo? Então, vamos viver Filadélfia. Vamos ser fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fiéis logo mais na promessa de fé, fiéis em estar unânimes na casa do Senhor, fiéis em pregar o Evangelho quando nós começarmos realmente. Eu não preciso de um grupo para evangelizar. Lembra, vocês fizeram discipulado com o pastor Sean, você consegue discipular alguém. Convide alguém para pregar. Se você tem dúvida, me chame para participar desse discipulado. Pastor, pode ir comigo? Eu vou. Não seja Laodiceia, seja Filadélfia. Amém?